Fala, meu povo! Aqui é o Diário de Anarres começando. Vamos fazer hoje o Conto a Conto, meus amigos. Vai ser um programa de entrevistas aqui do canal que, por enquanto, nesta primeira leva de entrevistas, vai entrevistar os autores selecionados para participar da antologia Outros Brasis da Ficção a Vapor, que é a antologia que tive a honra de organizar, que é a sequência da Outros Brasis da ficção científica, só que agora viajando pelas brumas e nevoadas do steampunk. E para começar, vamos falar com o autor Daniel Freitas, autor do Mate o Rei, conto sensacional que foi uma alegria selecionar, foi uma alegria encontrar ele entre os muitos que eu recebi, e já vai falar um pouquinho sobre o conto também. A ideia aqui do Conto a Conto é falar justamente sobre se aprofundar um pouco no que vai ser a antologia, falando um pouquinho dos contos, conhecendo um pouquinho mais os autores, né? Porque geralmente quando a gente adquire uma antologia, a gente não conhece muito dos autores, tem uma mini bio ali atrás, mas a ideia é fazer esse contato um pouco mais humano, né? Um pouco com mais calor humano, né? E a campanha, ela tá no ar aí, vai até o início de primeira semana de março de 2022, e a campanha está no ar, né? Então acesse ali catarse.me/Outros Brasis da Ficção a Vapor, né? OBFAV. Só digitar lá em cima, ou digitar Outros Brasis ali no campo de pesquisa do Catarse. Aí vocês vão conhecer ali a nossa campanha. Tem um videozinho também aqui no canal para introduzir, para vocês saberem do que se trata. Vamos lá para o nosso primeiro entrevistado, Daniel Freitas. Para começo de conversa, Daniel Freitas, quem é você? O que você está fazendo aqui? Né? Fala um pouco sobre a tua experiência com a literatura. Né? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo o pessoal. Sou o Daniel Freitas, né, escritor e capitão da aeronave Carcará. Peço desculpa aos tripulantes porque eu não estou usando a minha cartola hoje, mas estou aí começando, na verdade, a se aventurar um pouco nesse mundo do steampunk, né? Eu sou um escritor hoje, vamos dizer assim, mais voltado para o horror, né? Vamos dizer, o livro que eu tenho publicado hoje é uma coletânea de contos meus de horror cósmico, né? Não faz, assim, leio desde muito, muito pequeno, mas começar a escrever mesmo, eu sou pode-se dizer, um dos escritores da quarentena aí, né? Que aproveitou esse tempo para pegar aquele hábito que a gente tinha na adolescência e vamos dizer que a vida foi tirando da gente, né? Como a gente teve esse tempo sobrando, acabou que virou um negócio tão importante que hoje a gente quer até deixar o trabalho de lado e seguir nisso aí, né? Então, foi na verdade, por uma página que eu encontrei o edital da Outros Brasis, né? Eu já conhecia a edição do Cyberpunk, né? Eu fiquei bastante interessado. E aí, quando saiu do Steampunk, eu falei, putz, cara, eu gosto muito, eu consumo bastante. Até não consumo muita literatura Steampunk, mas eu consumo muito ele em outras mídias, né? E tinha muita vontade de escrever um conto nesse formato. E sobre o que mais qual obras que tu lançou, assim, chegou a... Eu vi, dei uma stalkeadinha básica ali no Instagram e vi que tem vários contos selecionados em várias outras antologias, né? Eu acho que esse ano 2021 agora, ano passado, eu fui selecionado em 10 antologias, se eu não me engano, 10 antologias e uma que foi um trabalho em conjunto com o pessoal do Clube de Leitura Escuro Medo, né, que eu faço parte, é da Erika Barrios, né, da Sinara Foz. Elas participam desse grupo e o pessoal mesmo se organizou no Halloween para fazer uma coletânea de contos, né?
E fora esses, tem esses editais, eu participei de alguns bem grandes, né, da Diário Macabro, o pessoal tá recebendo agora o Volumes Dissonantes, a Scriptzine da editora Script, de horror cósmico, né? Como eu falei, eu comecei realmente até a minha primeira publicação, que foi o meu livro mesmo, esse aqui, Portais Quebrados, né? Ele está disponível na Amazon. Eu comecei eu gosto muito de Lovecraft, gosto muito de horror cósmico, né? Então, na maioria se você vê ali da maioria daquelas seleções, para não dizer quase todas são de editais de horror, né? Horror, terror, suspense, alguma coisa ali, talvez até para o policial, mas por isso que eu também me interessei bastante nessa questão no edital do steampunk por causa disso mesmo, né? Porque como eu falei, é um gênero que eu gosto de consumir, eu queria me aprofundar mais, né? Mas ainda não. E, assim, gostei da experiência, né? Quem sabe não tem coisa aí para esticar esse conto em uma novela, alguma coisa assim. Eu sou suspeito para falar porque eu selecionei, né? Eu gostei muito do conto, eu achei que bem, como tu diz, né? Teu envolvimento é mais com o terror e com o horror cósmico, né? Porque tem muito... Na verdade, o steampunk, ele abraça muito, né? Ele começou como subgênero da ficção científica, ele foi pegando tudo ali, até porque a temática dele ele se pauta muito no século XVIII, né? E é onde surgiram, é onde floresceu esses gêneros, né? Que inclusive são mais movimentados do que a ficção científica, né? Então, o conto é um bom exemplo, né, desse casamento, né, do steampunk, né? Essa coisa que o steampunk tem de agregar bastante, né? E como é que chegou no edital? Tu olhou, então, assim, olhou a proposta e falou assim, dá para pensar em alguma coisa aqui? Na verdade, até o conto em si, não sei se eu já estou até acelerando um pouco em falar diretamente do conto, porque esse conto ele nasceu até um pouco antes do edital, porque o que aconteceu? Eu tenho até uma ideia minha, eu gosto muito de escrever alguns contos baseados em música. E esse conto ele é baseado em uma música que é a música Kill the King, da banda Rainbow, né? A banda do Ron James Dio. Essa música já teve regravação com Metallica, já teve regravação com outras bandas também, mas a música original é da banda Rainbow. E, assim, desde adolescente, quando eu ouvia, eu escutava... Ele não... É um heavy metal, assim, vamos dizer, bem raizinho, assim mesmo, e ele conta muita história, né? Ele tem muita coisa folk, ele tem muito desses... Principalmente, acho que por causa do Rich Blackmore, né? Ele tem muito, assim, de contar histórias com as músicas, né? E eu comecei assim, falei, nessa viagem, algumas dessas músicas eu quero adaptar e fazer, tipo, viajar no que tá acontecendo, porque ele não descreve muita coisa, e o que aconteceria mais aqui naquilo ali, né? Aí, a música Kill the King, ela fala exatamente disso, de você matar esse tirano, você tirar ele do poder, E ele fala muito, é uma música acelerada, ele fala a coisa das asas, né? Que essa parte, vamos dizer, aeronáutica do steampunk, assim. Não pensei nisso, mas quando eu comecei a pensar na música, eu falei, o que eu faço? O que é esse personagem que tá indo matar esse rei? Ele é um personagem alado, só que ele é um anjo, ele é um vampiro, o que ele vai ser, né? Aí eu comecei a trabalhar nesse conto nesse sentido, e assim, é uma música acelerada, eu comecei a escrever, você pode ver que ele tem até um formato meio... uma métrica esquisita, tem hora que ele corre, é quase que parágrafo atrás de parágrafo, uma coisa assim, até meio... Tentei montar uma coisa meio estética para essa velocidade desse conto, né? Aí escrevi ele e tal, falei, tá legal com a música, mas não sei, cara, falta alguma coisa. E aí eu já tava meio de olho por causa do Outros Brasis do Cyberpunk, né?
Eu tava meio de olho para ver se, falei, putz, se entrasse alguma coisa. De repente no Cyberpunk dava, mas o edital já foi. Aí vocês anunciaram, né, o de ficção a vapor. Eu falei, tá aí, vai ser vamos dizer assim, um anjo mecânico. É um cara com um motor ali a vapor nas costas, aquela asa mecânica, aquela coisa. Ele é muito inspirado como que uma das coisas steampunk que eu mais gosto, né, que é o jogo Bioshock Infinite, né? Ele tem todo esse lance do aéreo, do vapor ali, daquele monstro alado que vai atrás do cara. Eu falei, o que eu vou escrever mais disso aqui? Eu coloquei as coisas do steampunk. Aí ele já começou já era um ponto que, vamos dizer assim, ele me acelerava, cara. Eu leio esse ponto, eu começo a ficar pilhado. Ele é meio catártico pra mim, né? Eu falei, o que eu posso pôr a mais nesse conto? Eu falo, a situação que a gente tem hoje em dia, né? Então, esse conto virou pra mim uma catarse, um descarrego ali. Pode ser que o genocida que está sendo assassinado pode fazer uma referência a alguém? Talvez, não sei. Mas assim, em todo esse caminhão de porcaria que é jogado na gente quase que todo dia, né? Eu falo, cara, isso aqui ele acabou ficando até mais pessoal pra mim por causa disso. Porque eu falei, cara, é aqui que eu vou fazer. O mínimo que eu conseguiria de uma vingança vai ser aqui, cara. Então aí eu comecei a pôr mais coisa e aumentei a violência também, aumentei mais a velocidade do conto. Eu falei, vamos embora, vamos aqui. Esse conto eu cheguei no final, eu juro pra você, quando eu terminei, que eu escrevi pus o último ponto final nele, eu tava sem fôlego, cara. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero, eu cheguei onde eu queria com esse conto. Tanto que assim, é aquele tipo de conto que você termina de escrever pro edital e você manda assim, você fala, olha, se pegar, legal, se der certo, tudo bem, mas se não der também, eu tô contente, sabe, de ter escrito isso. Foi quase uma terapia pra mim, que eu tava precisando muito, né? Olha, posso dizer que eu tive a mesma sensação de euforia, né, quando eu terminei de ler, porque realmente eu até ia perguntar isso para ti, se teve alguma inspiração musical, porque ele, até pela forma como ele é disposto, eu achei muito interessante, que como tu disse, né, tu colocou graficamente essas sensações, por exemplo, quando ele é desviado da rota, tu jogou para o outro lado o alinhamento do texto, ele vai de um lado para o outro, ele é como se fosse um movimento sinuoso, e também as sequências de frases curtas, né? Sequências de frases curtas, elas já fazem a gente ler mais em cima do outro. Aí eu pensei assim, mas parece uma letra de música, né? Parece uma letra de música. Poderia ser cantada esse conto, assim. E confesso que isso te ajudou bastante na minha decisão, né? E tenho certeza que o leitor que, quando se deparar com esse conto, quando estiver lendo ali, vai ter essa viagem. E também uma pergunta... É o terror do diagramador, né? É o terror do diagramador. Mas não vai ser o único, não. Né? Que legal. Não vai ser o único. Eu gosto dessa coisa pós-moderna, assim, né? Do texto balançar um pouco. Eu acho interessante isso aí. E também te perguntar uma outra coisa. A tua produção, bem, como já disse, né? Teu foco, assim, é o terror, né? Que casa muito com a ficção científica, mas o teu foco é o terror. E esse estilo de escrita, essa abordagem com música, isso é comum dentro do que tu escreve, ou uma coisa que tu pensou assim, vou fazer aqui, no Mate o Rei? Assim, de contos realmente inspirados em cima de música, eu tenho esse do Mate o Rei, que é do Rainbow, e tenho de uma outra música do Rainbow também, que é o Temple of the King. Eu escrevi a música Templo do Rei. Mas ele já é um conto mais espada e feitiçaria. Ele tem um pouco ali de terror, mas ele é mais para espada e feitiçaria. É um conto que eu já escrevi, já reescrevi. Eu acho que eu nem mandei nada para nenhum edital, né? Eu comecei a escrever ele pro edital que teria da Editora Script também, da Scriptzine Espada e Feitiçaria. Aí eu não sei se eles deixaram para depois, ou se eles não vão continuar com essa marca, né?
Mas ele tá aí meio que na gaveta, mas eu não sei se eu continuo com ele, não. Mas geralmente, para contos mesmo, eu prefiro um pouco mais, a não ser que seja isso realmente baseado naquela música, eu prefiro ficar no. Vamos lá, 10 horas de ambiente Lovecraftiano, Cthulhu Mitos, assim, sabe? Eu coloco alguma coisa bem só para entrar ali no clima do que eu estou escrevendo. Né? Ali. Essa antologia que está chegando agora da Diário Macabro, também do Volumes Dissonantes, ele já foi meio que o contrário, na verdade, né? Como ele trata do tema do jazz, né? Eu ouvi muito jazz enquanto escrevia, e o Alex Campelo, que foi o compositor, ele compôs a música em cima do conto, né? Foi o contrário, ele leu o conto, pegou aquela ideia e compôs a música em cima, né? Foi meio que uma... Puta, pra mim isso aí foi um... Eu senti como se eu tivesse composto a música junto com ele, achei maravilhoso também. Mas no geral, na música, assim, a não ser que eu esteja escrevendo alguma coisa, eu tenho uma novela começada que ela vamos dizer assim, bem uma coisa voltada para a vingança, né? Então é uma coisa bem baseada em Tarantino, assim. Então 10 horas de trilha sonora de filme do Tarantino. Toca lá, ou bota a playlist no Spotify e vai embora. Mas quando é um conto mais... vai tudo da atmosfera que eu estou tentando criar ali. Por exemplo, esse conto, se eu não tivesse ouvido, eu ouvi essa música em loop, a Matthew Rey mesmo, né? O Kill the King, eu ouvi em loop, cara, e ouvia ali para pegar a mesma métrica do que era aquele metalzão, né? Mas no geral é mais uma ambientação mesmo. Eu tenho que estar ali para... Quando tem músicas com muita letra, muito composta, eu acho que ela acaba distraindo um pouco, né? Então, eu às vezes acabo evitando. Outra pergunta eu quero fazer também, como já foi bastante selecionado para antologia, teve vários êxitos, né? Tu escreve assim, motivado por esses... Tu costuma usar isso para te motivar a escrever? Diz, apareceu um edital aqui, vou aproveitar, eu vou escrever e vou mandar, ou é assim, não, eu tenho uma ideia e vou escrever, aí independente de ter uma motivação externa, um prazo, né, para entregar, assim. Como é que é a tua relação com os prazos? Né? Se tu funciona mais esperando um edital, uma chamada para participar de alguma coisa, ou tu não precisa disso? Tu só deu uma vontade de escrever aqui, eu vou tocar esse projeto. Olha, cara, vou te falar que varia muito para mim, viu? Porque, assim, eu tenho um problema para escrever coisa muito, muito grande. Por exemplo, eu tenho um romance já começado, eu tenho essa novela que eu já falei que está começada, e mesmo a novela que é mais curta, eu ali acabo dando... Não sei se é um desvio de atenção ali, algum problema que eu tenho que eu preciso dar uma... É porque... Quando não é alguma ideia nova que pipoca na cabeça ali, de repente eu penso numa situação e falo assim, pô, isso daria um conto legal pra caramba, eu preciso escrever. E tal, e aí eu escrevo esse conto. Ou se não, eu tenho acesso a algumas páginas que faz um catadão de editais, assim, aí abre um edital de alguma coisa e falo, puta, olha que ideia legal esse edital aqui, dá pra escrever alguma coisa. Tem as duas coisas. Tanto que acaba que tem alguns editais... que eu já tenho até conto pronto que, vamos dizer assim, encaixa redondinho ali. No máximo precisa fazer um ajuste fino ali de alguns caracteres, alguma coisa. Então eu acabo acumulando alguns contos ali na gaveta por causa dessas ideias que vão aparecendo. Tem outros casos que eu vejo o edital e tenho interesse, acabo escrevendo para aquele edital mesmo. E no caso do edital de vocês, eu tinha um conto que ele estava começado. E na hora que eu vi o edital, eu falei, pô, é perfeito, ele vai encaixar perfeitamente. Eu mudei realmente, nesse conto eu mudei bastante coisa, porque ele era, vamos dizer assim, quase que... Eu acho que ele tinha pouco mais de uma página. Ele era nesse esquema de frases rápidas e era meio que um negócio assim, matou, acabou. Aí eu falo, não, tem muita coisa aqui, dá para desenvolver muita coisa aqui. E aí, eu acho que até o que você falou do formato do conto foi meio que uma
empolgação que eu dei ali, eu falo, não, agora o cara vem pra cá, agora ele desce em espiral, agora é a aeronave que tá caindo, que estão derrubando do céu, então foi meio que nessa empolgação, mas eu acabo fazendo das duas formas, cara. Na verdade, esse ano eu tô até tentando dar uma desligada um pouco de ficar indo atrás mesmo de edital, assim, a gente segue muitas editoras, né, a gente acaba aparecendo pra gente, mas tentar, tipo, dar uma desvencilhada um pouco, porque, assim, senão os projetos acabam ficando sempre parados, né, eu tenho esse problema, tô ali, tô escrevendo tal, tá desenvolvendo bem aquele livro, aí aparece um negócio, preciso dar uma paradinha aqui só pra... Mas quantos prazos também não... É difícil de falar também, porque igual tem esse conto mesmo, essa adaptação dele, foi rápido de se fazer, porque realmente é um conto curto, é um conto muito rápido. Tem alguns editais que a gente acaba demorando mais, tem alguns que tem que ser meio que a toque de caixa, né? Ou eles soltam já para uma data muito, muito próxima. Vai depender do quanto que eu estou envolvido com aquela ideia, sabe? Tem algumas ideias que, dependendo de como ela... você é arrebatado por ela, eu não consigo nem dormir, cara. Eu tenho que pôr aquilo, pelo menos a primeira versão, eu tenho que derramar ela ali na tela, depois eu vejo o que eu faço com ela. Olha, eu digo pra ti que eu também sou na mesma situação que você, porque eu tenho minhas noveletas, minhas coisinhas paradas, mas quando aparece, não, tem que pegar esse desafio da assim, né? Tem que ir junto, né? E comigo ainda é mais, eu fico mais envolvido ainda no caso dessa antologia steampunk, né? Porque eu ainda ia ler muitos contos e selecionar, né? Até dou um jeito de escrever antes para poder focar só na leitura, né? Um recado final aí para a gente encerrar essa entrevista. Pode aproveitar para falar do que está saindo aí, fazer um jabazinho. Tá liberado agora a área do jabazinho. Desculpa, que até comi um pouco a largada aqui com o meu, aqui ele já estava do lado. Pode falar de novo, pode recapitular, não tem problema. O microfone, que já era teu, agora é 100% teu. Praticamente todos esses que você citou, que você até comentou no meu perfil lá, é @freitade, Freitas sem o SD, @freitade. Eu tenho ali o link na minha bio que tem vamos dizer, o caminho ali para você, qualquer um dessas antologias que eu estou participando, as que ainda estão à venda, né, já estão ali na página certinho. As que estão agora, vamos dizer assim, em campanha mesmo, é o Outros Brasis da Ficção a Vapor, né? Vamos lá, gente, vamos apoiar, porque tá muito legal, tá incrível o projeto. O meu livro mesmo, né, que foi o que eu falei, Portais Quebrados, ele é uma coletânea de... Tá parecendo o contrário, né? Pra mim, não. Não, então tá bom, é que eu vi o contrário. É uma coletânea de contos meus, né, esse daqui tem alguma coisa de... até terror clássico, tem algumas coisas de ficção científica, mas vamos dizer que o que permeia todos esses contos, são 13 contos, é o horror cósmico, né? Diversas interpretações dele, eu tento... assim, é o que eu falo, eu gosto muito como que eu posso dizer? Desse subgênero do horror cósmico, né? Mas eu tento sempre fugir daquele estigma do Lovecraft mesmo, daquela coisa sempre, o desconhecido, o diferente, que é o ruim, né? Aquele viés muito racista, horrível que ele tinha, né? E se você for pensar, o cerne do horror cósmico é o inconcebível, né? É o que não se pode compreender, que dá o medo grande nas pessoas, né? Então, se você pega a nossa realidade hoje em dia, tem tanta coisa que acontece na nossa cara e é inconcebível, que, é mais assustador do que qualquer Cthulhu, qualquer Nyarlathotep que aparece, né? Então, assim, eu tentei encaixar um pouco disso nos contos, né? Como que alguém que sofre uma situação de racismo, aquela coisa se materializa, claro, mesmo não sendo no meu lugar de fala, mas se materializa para ele como uma entidade, como uma coisa que ele não compreende. Então, assim, eu tentei ir muito para esse caminho, né? O nome é Portais Quebrados, está disponível na Amazon, né? E, assim, vamos principalmente aí apoiar os Outros Brasis da Ficção, que tá um projeto incrível aí pra gente trabalhar. E o restante aí, o que você
O que tá disponível ainda tá lá na minha bio lá no Instagram. Aí, está feito o jabá. Agora vamos. O que eu posso dizer, né? Olha, é uma satisfação conhecer, Daniel. Achei o seu conto espetacular, porque é muito interessante de te conhecer as pessoas primeiro pelo conto, né? Porque no processo de seleção para esse edital, né? Assim como foi pro outro edital, né? Ele teve alguns convidados, né? Que no caso foi o Roberto de Souza Causo, a Nikele Witter e o André Zanck Cordenonzi, né? Os 3 convidados, que eu já sabia quem eram, né? Porque eu quis começar compondo essa tripulação com 3 especialistas, né? E também, mas já o pessoal do edital foi diferente, né? Eu recebi os contos, recebi um pseudônimo qualquer e escolhi através do texto mesmo, não só depois que aí eu entreguei só para Bia Machado, que é a editora, né? Entreguei para ela e falei, esses são os títulos dos que eu quero na antologia. Agora me fala quem são, pelo amor de Deus, que eu quero saber. Já não aguento mais esse mistério de saber quem é quem. Isso foi muito legal. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Eu gosto muito quando tem o edital às cegas, assim, né? Vocês ainda abriram para colocar um pseudônimo, eu tentei colocar alguma coisa que até não denunciasse que fosse nem gênero, sabe? Para tentar ficar bem fora, assim. E aí, cara, conversando comigo, você acha que encaixa a personalidade com o que foi escrito? Tem a ver? Olha, e poderia na verdade, talvez nem precisasse do pseudônimo, né? Porque a ideia mesmo era só não saber quem era o autor, mas eu gostei bastante do pseudônimo, sim. Curti o pseudônimo. E aí foi assim, né? Agora, começando com essa série de entrevistas, né? Poder dar um rosto, né? Além da foto, né? Poder trocar um pouco de ideias aí com os autores, né? Este primeiro episódio começando aqui com o Daniel Freitas. E é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês que estiveram aqui até o final desse vídeo. Obrigado ao Daniel, obrigado a todos vocês que até agora apoiaram a campanha. Vão dar aquela conferidinha lá no Catarse, dá aquela chance. Digita lá catarse.me/OBFAV. Vão conhecer lá a nossa campanha, o livro que vai sair. Quem já viu Outros Brasis da Ficção Científica sabe que a edição, a parte gráfica é de primeira. E vocês vão ver também que os contos são sensacionais, assim, um livro sensacional. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí e até a próxima. Soviet